Olá! O projeto de lei complementar 16 de 2017, protocolado em 22 de fevereiro, vem gerando polêmica nos últimos dias. O PLC é sobre horário de funcionamento especial e define atividades toleradas a estabelecimentos comerciais, de serviços, institucionais e industriais instalados na cidade. Na prática, ele determina como horário especial o período entre 10 horas e 1 minuto da noite e 6 horas e 59 minutos da manhã e estabelece exigências para o funcionamento compreendido neste tempo. Existe também o isolamento acústico para bares, restaurantes, lanchonetes e afins que quiserem funcionar após a meia-noite. A matéria foi tema de discussões na tribuna e debates aqui na Câmara Municipal. Além disso, foi criada uma comissão de representação para levantar dados e fazer uma análise inicial a respeito do projeto. E para falar hoje sobre o tema, nós vamos conversar com o presidente dessa comissão de representação, o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, e também com o vereador Marcelo Silva, do PSD. Lembrando que nós convidamos representantes de associações e sindicatos da área de bares, restaurantes e similares, mas nenhum deles quiseram participar conosco. Então, inicialmente, eu vou falar a primeira pergunta para os dois convidados. Obrigada pela presença. Vereadores, um projeto protocolado em fevereiro deste ano. Por que só agora ele passou a gerar tanta polêmica? Marcos Bernardelli. Eu quero cumprimentar o vereador Marcelo Silva, que está também de forma muito peculiar envolvido com essa questão apresentada nesse projeto de lei pelo chefe do Executivo Municipal, Mirna, mas ela tem um precedente antes de aqui chegar. Nós temos um procedimento de inquérito civil público instaurado no Ministério Público aqui da nossa cidade desde 2010. Portanto, há 7 anos essa questão vem sendo tratada, claro, entre o Ministério Público e as secretarias diretamente vinculadas ao tema. Quando para cá chegou, foi em meados de fevereiro, não se fez nenhum alarde, uma vez que já aqui na casa existia o projeto, a Lei Ordinária 11.749 de 2003, que ela é um complemento da Lei Complementar 6.038 de 81, aonde nós deveríamos realmente trabalhar. Quando assim chegou na Comissão de Legalidade, indicado que foi o vereador Vinícius Gratti, após um parecer prévio da nossa assessoria jurídica, alguns temas foram sendo realçados e abordados junto à casa. Foi quando, então, nós tomamos a liberdade de nos aprofundar sobre esse assunto. Eu contactei com o Dr. Cobori para que pudesse fazer uma reunião, tendo aqui representantes da casa e tendo também representantes dos comerciantes. E nos aprofundamos a respeito dos ditames desta nova lei. A bem da verdade, se nós analisarmos aqui, é que foi criado um mal-estar com a interpretação de que seria uma lei de fecha-bar. Não é uma lei de fecha-bar, porque a lei de 11.749 de 2003 já contempla a necessidade de se adequar o horário de atividade tolerada e especial. Só que ali não define como é que se faz. Então essa lei está tratando exatamente disso. Houve sim, na minha concepção, alguns pontos aqui que não deveriam constar, como por exemplo, você penalizar o cliente que ficar no estabelecimento comercial depois do horário autorizado no alvará. Uma outra situação diz respeito exatamente às questões de quando irá vigorar, não se dá um prazo mínimo, ou seja, a lei será aplicada assim que publicada. Eu acho que tem que ter uma vacância legal até para as pessoas se adaptarem. E é isso que nós estamos fazendo. Nós criamos a comissão, essa comissão é composta por mim, pelo vereador Gustavo Peta, pelo vereador Zé Carlos, pelo vereador Paulo Haddad e pelo vereador Luiz Henrique Cirilo. E no próximo dia 13, vindouro, nós teremos uma reunião sim, lá com o promotor público,
que trata exatamente dessas questões, para que, se houver a necessidade, nós façamos as emendas necessárias, adequemos essa legislação e venhamos a cancelar, ou seja, as demais serão tidas como legislação vencida. Então esse é o projeto, essa é a discussão. O que se alardeou, na realidade, foi que todos, e não se alardeou de forma equivocada, é que o artigo 4º dessa nova lei, lamentavelmente, ele vem com uma redação que acabou aí dando amparo a esse argumento, que fica determinado que todos os estabelecimentos de bares, aí é horário das 7 às 23, com 1 hora de prorrogação. Mas daqui a pouquinho o senhor detalha melhor, então, o artigo 4º, que agora a gente vai dar as boas-vindas ao vereador Marcelo Silva. Vereador, seja bem-vindo. E para o senhor, por que um projeto de lei que foi protocolado em fevereiro deste ano, só agora que a gente percebe que está gerando tanta polêmica desta forma? Seja bem-vindo. Obrigado, Mina. Cumprimentar o líder de governo, Marcos Bernardelli, telespectadores. Marcos Bernardelli já explicou muito bem, não tive acesso ainda a este inquérito civil que está tramitando no Ministério Público desde 2010. O prefeito protocolou aqui em fevereiro e, obviamente, você segue os trâmites normais, e aí quando foi para a Comissão de Constituição e Legalidade, né, para começar aí a tramitação na casa, nas comissões, em que nos chamou a atenção este projeto. O senhor é da Conchileg? Eu sou da Conchileg, então já nos chamou a atenção e, obviamente, com a internet, com a imprensa, já se deu uma grande dimensão a tudo isso, mas, como bem colocou o Marcos Bernardelli, eles já entenderam que existe algumas situações, já existe mesmo a Lei 11.749 de 2003, que já trata, né, desses casos especiais. Eu acredito que a gente tem que tratar caso a caso. Hoje já tem regras suficientes. Nós temos aqui, eu tirei, são aproximadamente 20 itens que você tem que cumprir, né, para um alvará de concessão. Então são já regras bem rígidas e talvez tenha que sim regulamentar uma situação ou outra. Nós temos o bairro Cambuí, que sofre muito, situações específicas, bares. Então eu acho que essa discussão ela é importante na casa. Existe a comissão de representação fundamental, porque eu falo que tudo tem que ser discutido democraticamente com todos os envolvidos. Sim, lembrando, inclusive, que a Câmara Municipal já em outras legislaturas, inclusive, nós já fizemos aqui essa discussão a respeito dos moradores do Cambuí, que reclamavam na época do barulho e da bagunça na área do Cambuí devido aos bares. Nós já tivemos, inclusive naquela época que tivemos a tragédia aqui no Brasil da Boate Kiss, tivemos uma comissão que analisou também essa questão dos alvarás aqui na nossa cidade. E nesse projeto enviado aqui à Câmara Municipal, na justificativa do Executivo, ele é apontado o seguinte: dados do primeiro trimestre de 2016 apontam que a cidade tinha 60 mil empresas em situação irregular. Desse total, aproximadamente 48 mil não conseguiam alvará, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão da importância, até que ponto é importante a gente regulamentar para que essas empresas que queiram, de fato, trabalhar nesse horário especial, que elas sigam, ou se hoje é suficiente já esse número de normas. Vereadores, a gente não corre o risco, por exemplo, até porque hoje, oficialmente, a gente não tem uma equipe, a não ser nenhuma operação especial, equipes de fiscalização no período noturno. Suponhamos, a gente não corre esse risco de locais tirarem o alvará para período comercial e mesmo assim funcionarem em período noturno? Eu acho que quanto mais burocracia você coloca, mais você dificulta aquele comerciante que ele quer se regularizar, quer ter o alvará. Hoje a Secretaria de Urbanismo já faz um trabalho sensacional, obviamente dentro das suas possibilidades. O período noturno é muito difícil, né? Você tem que pagar hora extra para os funcionários, tem que ser o pessoal do departamento mesmo para ir fazer a autuação. E obviamente ele não irá sozinho, ele tem que ir em companhia da Guarda Municipal. E como sabemos também,
a Guarda Municipal ela tem um contingente bastante reduzido à noite, salvo engano, são 2 viaturas rodando. Em 2016 foi criado o ProRegem, que justamente tratou de alguns casos específicos de algumas empresas. Então, é uma lei muito bem feita, em que pôde sim regularizar algumas empresas que estavam em situações irregulares, por exemplo, que não causavam impactos para determinadas regiões. Então, foi algo positivo e possibilitou para que as empresas tirassem o seu alvará, porque todo mundo quer trabalhar, obviamente, com alvará de funcionamento, alvará de uso. Então, eu acho que, mais uma vez, tem que ser discutido e melhorado. Mas é o que você bem frisou. Se você causa mais burocracia, né, a gente está num período de desburocratização. Se você gera mais burocracia, obviamente você pode acontecer da pessoa tirar o alvará em período comercial e estar trabalhando à noite. Vereador Bernadette. Lina, eu tenho um posicionamento muito tranquilo a respeito. Essa lei, o projeto 1617, vem tratar das excepcionalidades. Esse final de semana eu percorri, durante a semana passada, pelo menos uns 20 estabelecimentos comerciais. E eu indagava do proprietário porque ele vinha conversar. Nós somos conhecidos, gostamos de tomar cerveja, gostamos de frequentar bares, restaurantes. Eu indagava, você tem algum problema aqui de fiscalização, de barulho, de incomodar vizinho? Não, então você não está atrelado ao cerne desta nova legislação, porque ela é específica, ou seja, o estabelecimento comercial, principalmente bares, restaurantes ou boates, seja lá o que for, vai ser tratado aqui, porque na lei anterior, 11.749, ela era muito sucinta. Dizia lá o parágrafo 2º do artigo 4º. A prefeitura autorizará o exercício de qualquer atividade em horários especiais, domingos e feriados, desde que atendida as exigências dele. Ou seja, nessa lei nós estamos elencando quais são as exigências. Talvez a modificação só naquele artigo, não. É porque completou e complementou toda aquela legislação. Então é excepcionalidade, tal qual essas casas e esses bares que têm som ao vivo, que quiserem o alvará, ou solicitar o alvará que prorrogue da meia-noite ou das 11 horas à meia-noite, que é o horário de exceção, ela vai ter que cumprir algumas exigências. Esse é o artigo 4º, então, que o senhor falou. É que eu falo exatamente, porque aí o artigo 4º ele é complementado no final da lei, porque também ficou um negocinho meio complicado a leitura das disposições desta lei. Se você analisar o artigo, eu vou chegar nele aqui, quando fala do horário, que poderá ser até às 13 horas, eu vou encontrar aqui, depois eu te falo. Mas só para completar o raciocínio, na realidade nós estamos aqui tratando da excepcionalidade. É o parágrafo 4º do artigo 4º. Após as 23 horas, fica estabelecida uma tolerância de 1 hora para que estabelecimentos indicados no caput, ou seja, acabaram tratando de um assunto num artigo e num parágrafo, ao passo que deveríamos elencar todos de uma só forma. Então, nós estamos tratando nessa nova legislação da excepcionalidade, que isso fique bem claro para todos os comerciantes, proprietários de bares, restaurantes aqui em Campinas. Não existe essa ponderação de fecha-bar. O que também vai causar aí um entendimento nosso aqui na casa é essa postura do Ministério Público. Porque o que saiu, o que está aqui, o Ministério Público recebeu uma minuta, eu tenho ofício quando foi encaminhado, do projeto de lei que foi aqui apresentado. Então nós também estamos indo nesta reunião no dia 13, exatamente para saber o que é que de fato, afora essas questões de excepcionalidade, tem o promotor a colaborar. Porque ele deve ter outras informações, porque as denúncias foram levadas a ele, e desde 2010 ele deve ter uma demanda lá exagerada para ser analisada. Por exemplo, a gente veio aqui bem no caput do artigo 4º dizendo o seguinte, que eles não poderão funcionar após as 23 horas sem a devida autorização contida em seu alvará de uso, tendo horário previsto para o início das atividades, fixado a critério próprio, porém não antes das 7. Ou seja, aqueles que têm o alvará de uso após as 23 continuarão funcionando. Desde que eles cumpram as exigências. Se for uma casa noturna que tenha lá um bar ou um restaurante que tenha som, ele vai ter que se adaptar, vai ter que se adequar com essas colocações inseridas agora no corpo da lei. Para que você tenha uma ideia, nós fomos buscar também, por isso eu queria só dar esse time para a gente voltar ao assunto, nós fomos
E teremos daqui a 2 ou 3 meses a discussão do plano diretor em Campinas. E junto com o plano diretor, parece-me que é também uma colocação no pacto feito com o município ou com o executivo de ser conduzida a nova lei de uso e ocupação do solo. Eu já fui me alicerçar na lei do uso e ocupação do solo da capital. Ou seja, lá vai até a 1h da manhã. E em 3 artigos eles são sucintos: restaurantes, estabelecimentos comerciais que vendem, comercializam bebidas alcoólicas, e tem ali um regramento muito simples. Porque as demais exigências elas foram dentro do próprio regulamento da lei. Porque a lei você não precisa ficar tratando, olha, o cliente vai pagar multas. Não existe isso. O cliente paga multa se ele não sair às 11 horas. Então, o espírito da lei, eu repito, foi para as excepcionalidades. Dentro dessa excepcionalidade, nós precisamos saber o que é que o Ministério Público também tem a ponderar. E aí nós vamos sentar, ouvir esses comerciantes, que serão os mais, assim, a princípio, afetados. Por isso que eu acho que tem que ter, se nós formos revogar a lei anterior, nós temos que colocar aqui, principalmente, o prazo para adequação. E é isso que nós estamos discutindo, inclusive com todos os vereadores. Porque eu tenho certeza que o Marcelo, no gabinete dele, recebeu inúmeras visitas. Porque do jeito que foi, parecia que do dia para a noite nós íamos... A redação do artigo 4º assim remete. Nós íamos simplesmente a caça às bruxas, e aquele estabelecimento que não estava dentro da legalidade ou dentro da normalidade teria as portas fechadas. Mas é excepcionalidade. E é isso que nós vamos trabalhar. Para vereador Marcelo, o senhor inclusive participou de uma reunião de um grupo de parlamentares com a população também. Nesse primeiro momento, qual é a maior dúvida, qual é a maior insegurança, principalmente de donos desses estabelecimentos que seriam afetados? A maior preocupação, obviamente, foi esse alarde que foi causado que às 23 fecharia-se tudo. Mas cabe aqui uma ressalva, não se trata só daqueles restaurantes que têm música ao vivo, porque você tem a música ao vivo, mas às vezes pela própria agitação você pode causar um ruído que perturbe o sossego da população. Então, também esses restaurantes, essas lanchonetes, elas estão implicadas nessa lei. Tá? Isso que eu quero deixar muito claro, não só as casas noturnas, boates que têm música ao vivo. Obviamente, muitos bares no Cambuí não têm música ao vivo, mas o próprio barulho incomoda a vizinhança. Então, essa era uma observação. A principal preocupação é como o prazo, obviamente o prazo ficou muito curto para você regularizar. Não tem prazo. Aliás, não tem prazo, ela entra em vigor na data da sua publicação. Tem que ter prazo. Isso, tem que ter prazo. Isso o líder de governo já está colocando. Não, mas tem que ter, é imperdoável. A redação foi advogado, aqui. Sabe? Então, isso é uma preocupação. Como é que seria esse alvará especial, né? Que impacto isso causaria? Qual seria os documentos exigidos, as medições? Você vê aqui do vários itens A até o E, ART, RTT, Certificado de Calibração do Equipamento, da medição, né? Como é que seriam essas regras? Então, esse prazo preocupou, essa multa, obviamente... Mas hoje, por exemplo, já não existe... Vamos supor que é usado para... Você vai abrir uma casa noturna. Esse equipamento já não é utilizado e poderia também ser utilizado nesses casos? Vou te dar um exemplo de uma boate que tem no Jockey, né? Eles tiveram que fazer inúmeras exigências para terem um alvará especial, adequações de som. Não passa absolutamente nenhum som, nada. Tinham vários problemas no início, depois... Em conversas com o Ministério Público, com o Departamento de Urbanismo, foram se fazendo as adequações graças a essa normativa 11.749/03 também. Então, tem que ser tratado, tem que ser conversado, porque tudo que é imposto acaba gerando esse tipo de incerteza. Então, eles estavam bem preocupados, obviamente, com o movimento. Tenho certeza que não vai ser o caso. Campinas é uma cidade gigante, tem a vida noturna muito forte, isso gera renda, gera economia, tem impacto gigante na própria arrecadação de impostos. Você envolve desde os taxistas,
você envolve os garçons, funcionários, empresários. Então você acaba envolvendo uma rede de pessoas enorme nesse período das 11 às 7 da manhã. Quando a gente fala, uma coisa que foi bem comentada, inclusive na tribuna, a questão das mesas nas calçadas, né? Que muitos barzinhos acabam tendo esse expediente. Hoje isso é autorizado ou isso, na verdade, não é autorizado e todo mundo faz de conta que não está vendo? O que acontece? Pegar um gancho até na própria resposta do vereador Marcelo, é que esse direito dos comerciantes, ele termina quando começa a lei do silêncio ou o direito também dos moradores. É claro, eu moro ali na Coronel Quirino com a Sampainho, eu sei o que acontece no Cambuí. Ninguém melhor, acho que não tem vereador que mora num lugar mais bem exemplar do que eu. São situações que os moradores eles já exauriram todo tipo de reclamação. E eles se socorreram do Ministério Público. Então, porque nós não sabíamos, nem a Comissão de Legalidade e nem o líder de governo, nós não sabíamos que tinha esse procedimento, inquérito civil, tramitando por tanto tempo. Nós não sabíamos. E começou pelos moradores do Cambuí, foi isso ou não? Não sei, nós não tivemos acesso. Vocês ainda vão ter acesso. Então, okay. nós temos que equacionar, ou seja, é um direito à lei do silêncio, ao sossego, sim, não tenhamos dúvida. Agora, as adequações desses estabelecimentos, aonde eles estão, aonde eles foram instalados, porque antes de você começar a funcionar o alvará, precisa saber se naquela parte, naquele zoneamento urbano é permitido ou não. E nós temos N situações que não é permitido. E fechou-se, abriu, adequou-se. Mas nós temos também que analisar a cidade como um todo. O problema, na realidade, não se circunscreve ao Cambuí. Claro. Nós temos uma situação delicadíssima em Barão Geraldo, em Souza e Egídio, mas principalmente, e pouco se escuta, mas as reclamações, pelo menos, do 156, Campo Grande e Ouro Verde. Também. São situações. Então, nessa comissão, nós estamos convidando pelo menos um comerciante de cada uma dessas reuniões para que nós possamos tomar conhecimento, exatamente lá com o doutor Cobori, de cada assunto. Não é que nós vamos fazer a premiação de um ou de outro, nós vamos tratar de forma geral. Mas eu volto àquilo que eu te disse, esse plano diretor virá agora em julho, nós vamos ter a lei de ocupação de uso solo de Campinas, que vai tratar desse assunto. E hoje a mídia já fala que a maioria dos estabelecimentos, ou 90% desses estabelecimentos, terão a situação regularizada em virtude da adequação mista residência e comércio no município de Campinas. Agora, quando começou esse assunto, inclusive muito comentado em redes sociais, falou-se que essa lei criaria novas normas com novos valores e que seria... das cadeiras, né? Antes eu perguntei das cadeiras, mas novos valores também a respeito para alvará mesmo. Olha, então agora é porque se quer aumentar o valor das taxas. Só que isso vocês vão falar daqui a pouquinho e o senhor me deve ainda a resposta das cadeiras. O Questão de Ordem volta já, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o PLC apelidado de Psil Campineiro, que é exemplo de uma lei que tem na capital paulista. E no bloco anterior, o vereador Marcos Bernardelli ficou de me responder a respeito da questão das mesas, que fala inclusive nesse projeto, nesse PLC, o artigo 5º aqui no inciso 8º. É isso, é o 8º. Manter mesas cobertas e descobertas fora do limite do imóvel, mesmo possuindo devido licenciamento, para o uso desse espaço para os outros órgãos da municipalidade, salvo quando houver determinação. Nesse caso, seria o quê? Tem que ter um documento dizendo eu posso fazer isso. A própria CETEC é quem faz essa vistoria e essa concessão. Ela também cobra por isso. Mas pelas informações que nós recebemos lá do presidente Arnaldo, a concessão, dependendo do espaço, é para 5 mesas. Aí quando se faz uma verificação in loco, temos lá 30 mesas, inclusive adentrando o leito da rua, dificultando o trânsito de automóveis. É uma situação muito delicada. Também, diga assim, mas falta recursos humanos para fazer a fiscalização?
Pode ser que sim, mas lamentavelmente há um exagero no uso da autorização. Paga-se por 5, acaba se colocando 10, 12. Paga-se por 10, acaba se colocando 20, 25. Então, o próprio comerciante terá que ter em mente que, de forma pedagógica, evidentemente, ele vai ter que utilizar aquilo que é permitido e pelo que ele contribui e paga. Essa é a vertente que deverá nortear daqui para frente. E essa questão de que, na verdade, essa nova lei poderia aumentar o valor das taxas de permissão aí para tirar o alvará, isso é mito ou é verdade? Não consta do corpo da lei. Não consta nenhuma informação que nós tivemos. Nós tivemos no Executivo tratando aí sim do que é e como seriam as questões oriundas daquele inquérito civil, e nada nos foi dito, e nada foi relatado. Quero crer que continua tudo como dantes no quartel de Abrantes aí, mas não há notícia, não há nenhum trabalho nesse sentido. Então eu acho que deve ter sido realmente o movimento que se acalorou aí e chegaram a essa versão. Mas agora, não, vereador, não procede. O senhor mencionou, inclusive, que nós temos aqui ainda que virá para a Câmara. Nós tivemos aí uma recente discussão da minuta do projeto nos bairros, o plano diretor, e também temos aí a questão da lei de uso e ocupação do solo. Já discutimos também aqui no Questão de Ordem que Campinas hoje é uma coxa de retalho. Ela foi crescendo e essa rua não é tanto que se a gente olhar, tem ruas que na mesma rua até um certo número é só residencial, a partir de um número ela pode ser comercial, e isso gera todas essas coisas a respeito de um bairro residencial a gente tem um bar, a gente tem uma empresa, e aí também eu lembro que algumas pessoas disseram o seguinte: a lei é muito antiga, hoje gráficas, por exemplo, não fazem barulho, etc. O que precisa mudar no contexto da cidade para a gente dizer, olha, o residencial pode conviver com o comercial ou até mesmo com o industrial? Que tipo de mudança a gente precisa hoje aqui, Marcelo? Eu acho que é um ano fundamental para Campinas, né? O plano diretor, a lei de uso e ocupação, a promotoria quer que venha junto, e eu acho que tem que correr junto mesmo, mas talvez nós tenhamos que dar atenção ao plano diretor. Eu tenho acompanhado de perto as discussões, as apresentações que o secretário Santoro tem feito com bastante competência, tanto com relação aos ambientalistas, aos empresários. Ele está esgotando realmente esse assunto, e a gente não pode perder essa oportunidade que você falou. Hoje vai existir no plano diretor as zonas mistas, né? Porque você tem que trabalhar de acordo com a vocação daquela região. Ora, há 10, 15 anos atrás, aquela região era residencial. Como é que é hoje, né? Qual que é a vocação daquela determinada área? Então, o plano diretor, ele está abrangendo sim, e eu acho que vai ser uma grande possibilidade das empresas de prestação de serviço, de bares também, restaurantes, conseguirem a sua liberação. Hoje você tem coxa de retalhos, vou dar um exemplo aqui prático e claro, a Nova Campinas. Você tem uma das ruas, a Hermas Braga, ela é permitido. As transversais não são mais. Ora, a gente tem que tratar das regiões de acordo com a sua vocação. Hoje aquele bairro, ora, não é mais residencial, ele é um residencial misto, ele tem várias empresas. Então o plano diretor ele vem para abraçar essas vamos dizer, imperfeições que existem hoje, para ser uma grande possibilidade das empresas sim conseguirem sua regularização. E obviamente o plano diretor ele trata do macro, e aí vem sim a lei de uso e ocupação tratando daquelas situações específicas. Então, com essa lei, com essa nova lei que tem que ser discutida, tem que ser redesenhada entre várias mãos, como está fazendo aqui o Marcos Bernadelli, líder de governo, chamando os vereadores para se envolverem junto com o Ministério Público, Prefeitura, Secretaria de Urbanismo, para que seja uma oportunidade sim, porque todas as empresas elas querem o quê? Regularizarem. Eu tenho conversado com inúmeros proprietários de bares e restaurantes, eles falam: Marcelo, eu quero sim, mas eu entro com o alvará, demora não sei quanto tempo, e aí depois, quando tem que ser a renovação, eu fico mais sei lá quantos meses para conseguir a renovação. Então, a gente tem que ver essa situação como uma oportunidade, né? Eu falo que na vida nada, as coisas vêm por acaso. Está acontecendo toda essa discussão, então vamos discutir, vamos exaurir, vamos esgotar todos os meios
para que aí sim a gente leve essa melhor forma de regularizar. Como eu falei, essa lei do ProRegem que veio e regularizou várias empresas de forma rápida. 2, 3 meses, você juntou os documentos necessários e acabou regularizando. Vereador Bernardelli. Olha, eu gostaria até de cumprimentar o vereador Marcelo Silva, porque quando, de dias atrás, o bom é o diálogo, não existe situação mais adequada para isso. Porque o que nos causou um pouquinho de perspectiva, de angústia, foi que a versão que se começava a propagar no município é aquela que eu falei. E por erro, equívoco, colocação não pontual do próprio executivo. Sim. Mas houve a compreensão dos vereadores até da oposição, até os independentes, que realmente é uma legislação que terá que percorrer os caminhos, adequando-a de forma correta, porque nós temos a questão da excepcionalidade. A excepcionalidade não era tratada. Então hoje tem-se como assim um momento mais tranquilo até para conversar com aquele destinatário final que é o comerciante. Isso eu senti essa semana que passou. E não tenho dúvida que assim o será por depois. Mas eu quero voltar também, Mirna, na questão do plano diretor. Houve um compromisso, eu era vice-líder no mandato passado, no último biênio, e o compromisso junto aos próprios secretários e ao executivo é que para cá viesse, se possível, 99,9% das questões resolvidas, fazendo-se as audiências públicas, e acataram, evidentemente, com uma composição, diálogo junto ao Ministério Público, e estendeu-se por mais 6 meses. A apresentação deve ser o mês que vem. Deveria ter sido até o final do ano passado. Isso. Né? Por quê? Porque além de ter que se ouvir a população como um todo, nós aqui não temos condições técnicas. Qual é o vereador? Eu não sei nem se nós temos algum engenheiro na casa. Advogados temos, somos eu e Marcelo. Temos aqui várias, mas engenheiro acho que não temos nenhum. Uma engenheira civil e uma arquiteta. Não, mas como concursada. Vereador? Não, vereadora. Não. Vereador que pudesse, ali à primeira vista, dar alguma sugestão. Então, se todo esse trabalho vier com a anuência de... É lógico que não vai ser 100%, mas que venha já quase consumado, passando pela mão do Executivo, das secretarias, da sociedade civil, do próprio Ministério Público, fica muito mais fácil para a gente analisar. Mas vem junto a lei de uso e ocupação do solo nesse ou não? Contato que eu tive com o Dr. Coboro, ele diz também que é uma colocação que venha junto. Por quê? Como você bem colocou, eu não trabalho nessa área na advocacia aqui, mas quem trabalha nessa área diz que é uma coxa de retalho. Tem para tudo quanto é gosto, disposição. Dá para entender de um jeito, como dá para entender do outro. É uma situação muito delicadíssima. Então, eu tenho certeza que junto com o plano virá essa nova legislação de uso e ocupação do solo, que poderia até abarcar o que nós estamos discutindo aqui. Então, nada será de afogadilho. Sim. Nós estamos em junho, então esse projeto provavelmente não dê tempo de votar ainda nesse primeiro semestre. Eu acredito que vai ter que se exaurir. E se ele vier abarcado pela lei de uso e ocupação do solo? Perfeito. Pode também ser. Tudo vai ser uma questão. Eu tenho para comigo, e eu quero crer que nenhum dos 33, nem o presidente sabia. Nós desconhecíamos essa pendência no Ministério Público, de 7 anos. E o Ministério Público fica cobrando os ofícios, olha, como é que está? Como é que está a tramitação? Já encaminhou? Não encaminhou? E o Executivo se sente obrigado em fazer, porque é a obrigação dele mesmo. Sim. Então mandou para cá. Pode ser que seja tudo abarcado na própria lei de uso e ocupação do solo, entendeu, Mirna? Sim, agora a gente tem aqui, inclusive, na justificativa, porque quando a gente recebe aqui, quando é protocolado qualquer projeto ou de vereador ou um projeto do executivo, junto vem uma justificativa. E a gente percebe aqui que, no caso, não tem nenhuma menção realmente de que existe esse processo no Ministério Público. Vocês que tiveram que descobrir, foi isso? Nós fomos lá, vamos garimpar, porque de tanta urgência de uma situação que já reina na cidade há quanto tempo? Okay. Aí foi nos passados, eu não trouxe aqui, mas eu tenho cópia, depois eu posso até te fornecer, a exigência de 30, 40 dias o Ministério Público cobrando uma definição do assunto. Claro. Você imaginou 7 anos ele recebendo reclamações? Agora, é claro que a sociedade civil, a população, tem todo o direito de exigir que se cumpra a lei já pré-estabelecida. Mas no caso da excepcionalidade, nós não temos em Campinas.
Tá, são duas coisas que o senhor mencionou. Uma é o prazo e uma outra coisa que o senhor falou também que precisaria estar aqui no projeto. Que não, vamos tirar a multa. Primeiro é reexcluir essa multa para o cliente. Okay. A multa do cliente. Está na fila, você é multado na fila. É uma adequação. Eles vão... Quem andou esses dias pelos estabelecimentos comerciais, todos estão com plena vontade de se adequarem. E vamos colocar um prazo para aqueles que serão os destinatários dessa legislação. Eu não sei se em 2 meses, por isso que nós vamos ouvi-los. Olha, dependendo da situação, vamos supor que seja uma boate, a adequação, que vai trabalhar aqui das 21h01 até as 6h59 do dia seguinte. 22h01. Desculpa, 22h01. Aqui discorreu sobre tudo. Até se o porteiro vai usar o boné ou não, não é o caso de colocar isso na lei. Isso não precisa ser contemplado pela lei. Padarias, né? É um monte de situação. Um monte de situação. Mas aí, por exemplo, esses lugares, as pessoas saem de uma boate e querem comer um lanche. Tem algumas lanchonetes que têm autorização para funcionar a noite inteira. Isso não muda. Não vai mudar. Okay. O que o Marcos bem ressaltou. Vai ser novamente redesenhado, né? Vai ser conversado com as pessoas para fazer uma legislação clara e que possibilitem aquelas pessoas que trabalham num período noturno e têm uma situação especial que consigam se adaptar. Mas aí deixa eu ver se eu entendi então, vereador. Essa peça aqui, o PLC 16 de 2017, esse PLC, ele vai receber readequações? Sim. Ou os vereadores vão conversar com o executivo para ele arquivar esse e fazer um outro? Ou nós façamos a adequação e com a própria apresentação de emendas, ou o próprio executivo, dependendo do consenso que nós chegarmos, é lógico, com as solicitações de todas as partes, inclusive as ponderações do Ministério Público, ele pode apresentar um substitutivo. Ok. Entenda bem, não existe a possibilidade de se tirar a lei. Por quê? Porque precisa normatizar. Não existe norma a esse respeito em Campinas. Então não tem como retirar a lei. Chegar e falar, vamos esperar mais um pouco. Não tem como, porque precisa, é uma exigência do Ministério Público. Então nós temos sim, poderá ser através de um substitutivo total ou de emendas colegiadas aqui dentro. Olha, nós vamos apresentar emenda para esse artigo, e adequamos. Todo mundo assina de comum acordo. E é um projeto que ainda vai passar por audiência pública também. Sim, nós temos audiências públicas, nós vamos ter reuniões públicas, nós vamos exaurir debates. Porque, como eu repito, eu acho que é a 3ª vez, nós desconhecíamos, todos nós. Principalmente os que estão chegando agora, mas eu já estou com um mandato, também não tinha conhecimento disso. Então eu acho que foi pego de surpresa. Quando chega na comissão, é uma situação inusitada, porque ninguém imaginava que não tinha uma lei para tratar. Tinha lei, mas não tratava do assunto. Que é a 11.749 de 2003. Lembrando que a Constileg é a Comissão de Constituição e Legalidade e 99% dos processos que passam pela casa, a não ser os títulos de honraria, que não passam pela Constileg, mas os outros projetos todos passam obrigatoriamente por essa comissão. E por isso que foi alardeado quando o projeto veio então para a comissão, para ser discutido na comissão. São 7 vereadores na comissão, né? 7, isso. 7 vereadores. E agora, o líder de governo já colocou que vai se encontrar com o promotor Cobori, é isso? Isso. E aí a gente aguarda novas respostas e aqui na Câmara, enquanto isso, nós teremos novos debates. Isso mesmo. O importante é o diálogo, é a democracia, é o envolvimento de todas as partes, foi isso que eu sempre falei desde o começo. E tudo que é pego de surpresa acaba gerando confusão, tudo que é imposto. Então, o Marcos Bernabé, com a sensibilidade, já viu isso, já sabe que tem que fazer algumas readequações, ou mesmo um substitutivo total, mas que tem o entendimento de todas as partes para que todo mundo dê o aval. Lembrando que o Questão de Ordem também fez o convite a representantes de associações e sindicatos de bares, restaurantes e similares. No entanto, nenhum deles quiseram participar do programa, mas a gente sabe que os vereadores têm conversado bastante com essa classe. Sim. E hoje, muito se fala na mídia que de um lado estão os bares, restaurantes e similares e do outro lado estão os moradores. E parece que não é bem assim. Não, eu relatei aqui o meu próprio exemplo. Que não é, né? Eu moro no contexto de Cambuí. O senhor é o morador? Eu moro no núcleo
do problema. Sim. É lógico que as reclamações são inúmeras, mas também nós temos que preservar o emprego, a estabilidade do comércio. Agora, os comerciantes terão que se adequar. E são os casos de excepcionalidade. Tem situações, que tem estabelecimento que vai lá, resolve uma situação, resolve. Ou seja, vamos dar um tempo para todo mundo tentar se adequar. Sim, mas quando a gente fala de Cambuí e quando a gente fala de Campo Grande e Ouro Verde, que são lugares um pouco mais distantes, que recentemente viraram distritos, né? E que há essa preocupação de nem sempre a fiscalização chegar até esses locais. O que o senhor diria hoje para os moradores e para esses donos desse comércio e desses locais que também serão atingidos por essa lei? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que, existindo uma legislação discutida e adequada, aquelas situações que o sujeito não se enquadrar, ele evidentemente vai ser penalizado. O exemplo maior que teve origem aqui no nosso município foi a lei do pancadão. Nós tínhamos ali uma situação delicadíssima na região do Campo Grande, Ouro Verde. Na Praça da Concórdia. Na Praça da Concórdia era uma coisa... E foram as investidas, foram as posturas do poder público, com o poder de polícia que tem, simplesmente exauriu, quase na totalidade. Eu quero crer que com essa legislação, aí sim, você tem uma lei. Olha, você que vai trabalhar das 22h01 até as 6h59, você tem que cumprir essa regra, senão você não vai cumprir. O seu estabelecimento vai ser lacrado. Você que quer exceder o horário do seu estabelecimento, você tem que cumprir essa regra, senão você não vai exercer. Então essas são as adequações, e desde que discutidas e tratadas com todos os vereadores, porque nós representamos amigos que são proprietários de estabelecimentos comerciais desta corrente de trabalho e somos moradores do município. Temos amigos, parentes, vizinhos, todos os munícipes vêm indagar como é que vai ficar essa situação. A situação vai ser tratada a 8 mãos, ou seja, Ministério Público, Executivo, Legislativo e comerciantes. Sim. Agora, vereador Marcelo Silva, o senhor participou recentemente de uma reunião com alguns vereadores da oposição, né? A gente tem um grupo de vereadores que desde o início era contra o projeto. Essa visão ainda continua. Depois desse debate, algumas coisas foram elucidadas. Que avaliação o senhor faz? Eu não gosto de falar pelos outros, eu falo sempre por mim, né? Ok. A situação como está, o próprio presidente ele estava no debate da Associação do Cambuí, o Zé Renato, um grande amigo, diz que a legislação ela é ruim, ela tem que ser refeita, como já sinalizou o vereador líder de governo, Marcos Bernadette. Então, é isso. Minha posição é que esta lei não é boa, ela tem que ser refeita, tem que ser conversada e tem que exaurir todas as possibilidades de discussão, de situação, porque, assim, obviamente os comerciantes têm o direito de trabalhar, mas também tem que respeitar o sossego das pessoas que moram em áreas, não só no Cambuí, mas a gente tem que ter a periferia da cidade e tem que tomar um cuidado muito grande, porque muitas vezes a gente está falando de Cambuí, são bairros maiores, mais estruturados, mas a gente tem que tratar também como é que vai ser a situação para os bairros da periferia, né? Que tem um poder aquisitivo muito menor. Como é que vai ser tratado? E muitos têm casas de show, inclusive, tem bares com música durante a noite sem acústica nenhuma em muitos lugares. Então, são situações delicadas. A gente vai mexer, por exemplo, com regiões Itatinga, regiões mais complicadas. Por isso que eu volto a falar. Vamos abrir o diálogo, vamos conversar, vamos refazer essa legislação para que realmente se tem que fazer, se há uma exigência do Ministério Público, mas que ela seja refeita a 8 mãos, como sinalizou, envolvendo todas as partes. Mas o senhor acha que, mesmo envolvendo todas as partes, vai dar para alegrar todo mundo ou vai ter gente que vai falar, olha, cumpra-se que infelizmente nesse ponto a gente não vai conseguir agradar? Alegrar todo mundo é impossível, né? Infelizmente, nós como vereadores, como políticos, sabemos que é difícil, mas a gente tem que fazer da forma com que seja menos doloroso, com que seja um prazo gigante para se for adequar, que se tenha um prazo enorme para se adequar, que as regras sejam claras, que não gere mais burocracia, que gere facilidade para as pessoas. Sim, é importante a gente salientar o papel da Câmara Municipal, que logo que esse debate começou
na mídia e também nas redes sociais. A Câmara já logo marcou o debate, vocês já fizeram a comissão de representação e é bem isso, o vereador já se anteceder a alguns problemas no sentido de que antes que aquele fogo vira um fogaréu, ele já resolva da forma como tem que ser, mesmo porque esse projeto ele vai à votação e cada um dos 32 vereadores, lembrando que o presidente da Câmara não vota, só em caso do voto de Minerva, que é um voto de desempate, para que vocês possam plenamente votar um projeto como esse. É a nossa obrigação, né? A gente tem que representar as pessoas. Nós temos que ouvir todas as partes. Por isso que nós já nos antecipamos, criou-se a comissão de representação, nós já fizemos uma audiência nesse primeiro momento com o pessoal dos bares, restaurantes, tinha o pessoal do Cambuí, tinha o presidente da associação, e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que discutir, porque as pessoas ficam aflitas. Qual o primeiro político que elas procuram? É o seu vereador, né? Batem lá, ligam, e a gente tem que estar sempre à disposição das pessoas. O que ficou assim muito, muito claro, Miriam, que até os próprios comerciantes, eu distribuí pelo menos umas 100 cópias da lei e falei, olha, por gentileza, vocês têm um departamento jurídico em cada uma das suas empresas, ou o sindicato de vocês, ou a associação, leve para lá, discutem com eles. Vocês vão perceber que nós estamos tratando aqui, eu repito pela 4ª vez, das questões de excepcionalidade. E nós vamos tratar disso com altivez, aqui ninguém vai tratar a afogadilho ou de forma repentina, porque hoje existe uma situação, e essa situação ela precisa de uma forma pedagógica para ser adequada ao que se quer, ao que eu imagino que tenha nesse inquérito civil. Deve ter ali reclamações de todos os martistas, não tenha dúvida, são 7 anos. Você imaginou o Ministério Público recebendo 7 anos reclamações? Então nós vamos poder também depurar o que tem ali, dentro do contexto que nos cabe, adequar aquilo à própria legislação, extrair algumas coisas que estão aqui, que no entendimento da própria base não era para estar, eu já dei aqui alguns exemplos, incluir sim, e principalmente, seja o que for, da maneira que for, se não for consenso, mas chegarmos a quase perto do consenso, um prazo. Isso é fundamental. Os comerciantes que forem os destinatários dessa nova legislação, eles teriam que ter um prazo para se adaptarem. Porque não vai ser no apagar de um dia e no amanhecer do outro que eles vão ter aí a condição de estarem adaptados às exigências da nova legislação. O Questão de Ordem fica por aqui. Se você não acompanhou essa discussão, pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube e acompanhar aí não só esse debate, como outros temas também. Lembrando que agora nós também estamos 24 horas no YouTube, além do canal 4 da NET e do 61.3 UHF Digital. Essa discussão você também vê nos telejornais aí, o trabalho da Comissão de Representação e outros debates que a Câmara fará em cima desse tema. Eu fico por aqui, até mais.